Eu quero que você abra a Bíblia no Salmo 100. Em minha casa nós decoramos muitos textos da Bíblia. E um deles é o Salmo 100. O Salmo 100 é um salmo maravilhoso, não é? E eu creio que os irmãos conhecem profundamente esse salmo. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos fazer uma leitura novamente, vamos acompanhar ali. Você pode acompanhar por ali, porque aquela é a mesma versão que eu tenho aqui, para nós lermos juntos. Vamos ler? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração a sua fidelidade. De geração em geração a sua fidelidade. Agora você pode pegar o seu jornalzinho e colocar aí culto ao Senhor. Aí está escrito a palavra desta manhã. Confesso que eu escrevi esse texto e eu pensei em gravar um vídeo e vou fazê-lo, não é? Até para contribuir com algumas pessoas, acredito que sim. Mas eu pensei, eu vou também trazer a igreja de primeira mão nesse domingo pela manhã. O tema é culto ao Senhor. Esse texto do Salmo 100 começa nos dizendo: celebrem com júbilo ao Senhor. Celebrar com júbilo ao Senhor. Isso tudo aqui tem a ver com o culto ao Senhor. Vivemos hoje numa diversidade de cultos. E isso tem trazido muita confusão no nosso meio. É comum você ver as pessoas falarem culto de uma maneira um pouco diferente. A gente se esquece do significado bíblico daquilo que é culto. O que é que a Bíblia fala sobre culto? Não é? O que é culto? O que é que a palavra fala sobre isso? Interessante que nós, brasileiros, chamamos sempre a reunião da igreja, esse momento aqui, o culto ao Senhor. E é um culto ao Senhor, tá certo. Os americanos, os hispanos, eles colocam serviço. Então é comum você ver numa igreja dos Estados Unidos, lá está escrito os services da igreja, os serviços da igreja, não é? Os seus serviços. No passado, no início das igrejas, quando criança na igreja batista, eu acho que o Jaime vai lembrar disso, a gente chamava de trabalho, os trabalhos da igreja, né? Porque era a tradução de serviço dos missionários americanos, os serviços, os trabalhos. Que hora que a igreja começa os trabalhos, né? E de fato esse é o momento que é o trabalho da igreja, o serviço da igreja. E esse serviço nosso diz respeito a quê? Cultuar ao Senhor. Nós viemos aqui não encontrar pessoas. Nós viemos aqui não para um entretenimento,
Não viemos aqui porque, eu gosto. Não, nós viemos aqui cultuar ao Senhor. Não é? Então, qual o significado, não é, bíblico daquilo que é culto, quanto ao seu conceito, natureza e caráter? Qual o significado? O Senhor Deus deixou de ser a parte central e importante do culto, para dar lugar a outros interesses e gostos. A gente deixou o Senhor como a parte central, não é mais Ele, mas até o próprio homem. E a gente muitas vezes a gente cultua, querendo fazer a coisa para agradar as pessoas. Aí tem pessoas, porque esse cântico é muito velho. Ou esse cântico é de velho. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus disse que o escriba versado no reino dos céus tira do seu bom tesouro o quê? Coisas novas e antigas. Coisas novas e antigas. A gente louva a Deus pelas coisas novas, mas nós não podemos nos perder ou nos esquecer das coisas antigas. Então, tudo para a glória do Senhor é uma bênção. Há pessoas que falam assim, eu não gosto desse estilo, e fica quieto. Eu me lembro que às vezes, quando eu era pastor lá em Lagoinha, eu ministrava o louvor, e algumas vezes o pastor Márcio, ele parava assim, eu no final do culto, ele queria cantar um hino, eu lembrava de um corinho antigo, ele queria cantar. Aí ele falava com o pessoal da música, vamos cantar essa música aqui. Eles simplesmente diziam assim, não sabemos o que tocar. E alguns, de fato, não sabem mesmo. Mas outros não gostavam e não tocavam. E simplesmente diziam, não sei tocar. Eu olhava para o pastor Márcio, assim, eu via que ele ficava assim, revoltado. Uma música tão fácil, pequenininha, quadradinha, como é que uma pessoa não sabe tocar? Aí ele virava assim e falava, pastor Fagundes, vem cá, toca aqui para nós. Aí eu chegava assim para o tecladista que estava lá e falava assim, Shhh! Aí, não sei, não sou um tecladista, mas não deixo aqueles teclados zombarem de mim, não. Eu pego eles e faço eles darem um som. Aí eu começava a cantar o hino e a tocar. Aí daqui a pouco uma pessoa que estava ali na guitarra ou na bateria, eles de fato não sabiam a música, aí eles viam que era fácil e já me acompanhavam, iam tocando comigo e etc. Mas muitas vezes não havia boa vontade, porque as pessoas querem tocar o seu estilo, as suas preferências, não, isso aqui é antigo, isso aqui cheira naftalina. Meus irmãos, o cântico que é cantado para a glória do Senhor tem um cheiro suave às narinas do Senhor. É isso que importa. Amém? É muito comum nós ouvirmos de muitos tipos de culto. Hoje é o culto da vitória. Interessante que Vitória não foi chamada para ir igreja nenhuma para o culto dela. O culto da vitória. Então vamos participar, hoje é o culto da vitória. Então não é o culto ao Senhor, é o culto da vitória. Depois tem o culto da unção. Esse é o culto da unção. Então vai ter unção, as pessoas vão, porque hoje é o culto da unção. Depois tem outro culto que é o culto de libertação. Meus irmãos, o culto que é celebrado ao Senhor, que não tem vitória, que não tem unção, que não tem libertação, pode ser cultuado a qualquer pessoa, menos ao Senhor. Porque onde Deus está, aí há liberdade. Onde Deus está, aí há
unção. Onde Deus está, aí há vitória. Nós queremos buscar a vitória, então busque o Senhor. Nós queremos receber a unção, então busque o Senhor. Eu quero libertação, então busque o Senhor. Busque o Senhor. Não é? Precisamos entender que a igreja se reúne para render culto ao Altíssimo, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A igreja se reúne, não é, para adorar e celebrar o Deus de Abraão, para celebrar, cultuar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não posso perder essa visão. Eu saí da minha casa e eu entrei neste lugar para render um culto ao Senhor. Então as outras coisas ficam para trás, ficam lá fora. Olha, eu estou no culto, mas qualquer coisa pode me ligar. Não. Então desliga o seu celular. Pastor, eu saí porque eu tive sede, eu fui beber água. Espere um pouco. Muitas vezes a resposta que você está esperando de Deus vai vir aquela hora. Aí você levanta e sai. A palavra diz assim: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa é hora de reverência. Estamos diante do Senhor. Às vezes alguns irmãos que estão trabalhando no culto precisam levantar, tomar alguma providência, ver alguma coisa e ajustar o som, olhar ali isso, buscar uma coisa, atender alguém. Mas, meus amados irmãos, precisamos entender que a igreja se reúne para render culto a Deus. Não é? O culto precisa ser realizado com decência e ordem. Tem que ter decência e ordem. Se você vai estar à frente ministrando, dê uma olhada no espelho, veja a sua roupa. Veja como é que você está vestido. Vista-se decentemente. Dê uma olhada. Não é? Você que está aí, como é que você está sentado? Como é que você levanta? Como é que você faz? É preciso que haja decência. Decência. Em segundo lugar, ordem. Ordem. Quem é que vai fazer? Preparou, cadê os cantos? Está tudo preparado, tudo direitinho, tudo arrumado. Existe uma ordem. E nesta ordem, a gente trabalha para apresentar ao Senhor o melhor que a gente pode. Pode ser que o melhor que você faz não seja o que Beethoven faria. Mas garanto a você que há mais alegria no coração de Deus com você do que com as sinfonias do Beethoven. Então, amados irmãos, os cânticos, os louvores, a adoração e direção devem ser conduzidos debaixo de reverência e temor. Reverência e temor. O que é reverência? É um profundo respeito. É um profundo respeito. Sabe, a gente vem para a casa do Senhor, vem adorar o Senhor, é preciso que nós sejamos reverentes. É preciso que nós tenhamos temor. E temor, meus amados irmãos, é também medo. É respeito e também medo.
Há pessoas que muitas vezes estão no meio do culto, parece que estão em qualquer lugar. Eu me lembro que eu tinha um casal na igreja, lá em Belém, que eles levavam lanche para lanchar no meio do culto. Um dia chegaram com um saquinho de cocadas. E a igreja começou a observar aquilo. Eu fui visitá-los e falei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Levantem mais cedo, façam um bom café, frite ovos, comam. Não é lugar. Não é momento. Às vezes eu entendo que os pais, quando têm crianças pequenininhas e tudo isso, levam um biscoitinho, uma coisinha, porque a coisa que anda em estômago de menino é rato, né? Daqui a pouco o menino começa, um rato começa, e às vezes o próprio menino, ele não tem condições de se sustentar para escutar o pastor meia hora, e aí ele começa a ter sede, ter fome, ter vontade de ir no banheiro. Uma vez a Gemima, pequenininha, a Raquel, ela virou para a Raquel, eu quero fazer xixi. A Raquel disse, minha filha, você fez agora mesmo. Aí ela parou, então quero água. Quer dizer, ela queria dar uma saída, não é? Porque muitas vezes é muito difícil você conter uma criança ali. Mas nós os adultos, se levantar para ir lá pegar água, e beber água, e trazer água para aqui, e distribuir água, copos de água, no culto ao Senhor. O Senhor falou, você tem sede? Tenho. Então vem a mim e beba. Fale assim, ó Senhor, essa sede que eu estou sentindo aqui agora, eu quero transpor para a sede do Senhor. Eu quero te ouvir, eu quero tua palavra. Meus irmãos, quando o meu coração está sedento, quando uma pessoa quer me ouvir, mais vontade eu tenho de falar com ela, não é verdade? Mas imagine só, eu falo, Raquel, vem cá, eu quero mostrar uma coisa para você. Aí ela, tá, vai falando aí. Aí vai lá para a cozinha, começa a mexer, eu grito lá, você está me escutando? Mas o meu coração já perdeu o estímulo de compartilhar. Quantas vezes a gente faz isso em casa com o esposo, com a esposa, não é assim? Não, pode ir falando que eu estou te escutando. Senhor, vai falando aí que eu vou ali no banheiro, daqui a pouco eu volto. Mas no culto ao Senhor, nós temos reverência e temos temor. Não podemos perder o único foco do culto, que é celebrar o Senhor nosso Deus. Então, quando eu estou lá escolhendo as músicas que eu vou louvar, que eu vou levar, por que eu escolhi essa música? Essa música vai celebrar o Senhor? Esse cântico aqui a igreja vai cantar, vai glorificar o Senhor? Tem um cântico pequenininho que o Gustavo canta, que é Santo, Santo é o Senhor. Como é que é aquela música? É bem pequenininha, mas... não conheço outra canção que faz, fala? Que lhe descreva em perfeição, né? Santo, Santo, Santo. Não é? Há um hino, essa semana eu falei com a irmã Yara, mando um abraço a todos vocês, e é um hino que o irmão Nelson, quando ele ouviu aqui cantar a primeira vez, ele ficou louco com esse hino, e ele perguntou, pastor, tem algum CD que tem essa música? Eu falei, irmão Nelson, deve ter. Irmãos, este homem futucou aquelas livrarias ali no centro da cidade, até achar um CD que tinha aquela música. Exultai, o Pedrinho gostava de cantar inteira essa música. Exultai, vinde todos, louvai a Jesus Salvador. Pastor, esse hino é velho. Eu vou te dizer, tem uns irmãos que eu tenho vontade de dar um soco no nariz assim, e deixar 3 dias sangrando, sabe? Esse hino é velho. Velho é você, rapaz. Entendeu? Esse hino é velho. Às vezes eu lembro quando eu gosto de cantar aqui, eu falo assim, irmãos, esse é um hino para a gente bater continência ao Senhor. Saudai o nome de Jesus,
arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. Sabe, você começa a cantar e dizer, arcanjos, vocês estão aí, prostrem-se. Né? Ele é o grande autor da salvação. Que coisa maravilhosa. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Não é? Ao nosso Pai do céu, tributa lábios meus, louvor eu vou. Não é verdade? A Deus demos glória, grande fervor. Irmãos, quando eu estou escolhendo os cânticos, eu não posso perder o foco. O foco é este. Ah, pastor, mas essa música é uma música que está todo mundo cantando. Ah, essa música é o que está na moda, é o que as rádios estão tocando. Isso não é importante. O importante é eu cultuar ao Senhor, não é? Temos transformado o culto em muitas coisas, procurando fazer o que agrada aos homens em primeiro lugar. E isto é péssimo, pois o culto não é de homens, pertence a Deus, é para Ele. É para Ele. Ah, eu não gostei do culto hoje à noite, mas o culto não foi para você. Nós não cultuamos para você. Eu vejo alguns cultos assim pelo YouTube, e tem umas igrejas que fala que o varão de fogo está chegando, e aquele povo começa a pular e a dançar e a rodar. Aí umas pessoas dizem, isso é coisa de Satanás, né, pastor? Eu falei, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu acho que, não é não. Eu falo, não é não. Eu vou dizer uma coisa, se eu estivesse lá, eu acho que eu ia também estar ali. Eu fico pensando, esses dias eu estava olhando uma senhora velhinha, sabe, velhinha, e ela lá cantando aquela música, e ela ia assim, e andava no meio do salão. Eu falei, gente, essa mulher deve estar com um gozo tão grande no coração, deve estar com uma emoção tão forte, sentindo uma alegria tão grande no Senhor, e ela está lá. Eu falei, eu quero ter essa alegria também, porque na presença de Deus há abundante alegria, e há delícias perpetuamente. Então, quem sou eu que vou lá julgar as pessoas? Agora tem um povo, tem uns que se empolgam demais, dão um cambalhota, tem um querendo subir nas paredes. Ah, paciência. Ali já entra a parte do homem. Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, né? Mas, meus irmãos, as casas de cultos mais parecem casas de shows. A performance, a dinâmica, o estilo hoje em dia é mais para uma casa de shows, não é? E algumas até se assemelham às boates. A luz, como a luz vai, não é? Aquele som estrondoso, em busca de um emocionalismo desenfreado, e de achando que isso é a presença de Deus. A gente vai adorar o Senhor, apaga a luz. Meus irmãos, o Evangelho diz que Deus veio e fez o quê? Acendeu a luz. Ele acendeu a luz. Quando fala aí, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo era o quê? A luz dos homens. Deus acendeu a luz. Eu fui um dia numa igreja, que eu, para entrar lá na igreja, eu fui chamado para sentar lá à frente. Irmãos, teve que vir um diácono com uma lanterninha na mão. Eu conhecia aquele tipo de serviço. Onde é que tinha esse serviço? No cinema. A gente chamava eles de quê? Lanterninha, né? As lanterninhas do cinema. Por quê? Se ele não fizesse isso, não tinha como eu chegar lá na frente, porque estava tudo escuro. Irmãos, eu fui reunir com a igreja, e eu não vi a igreja, porque a igreja estava no breu, no escuro, não via ninguém. Você tem uma ideia, o pastor estava pregando a 3 metros de mim, eu estava sentado ali, ele não me viu,
E ele era um velho conhecido meu. Precisou a esposa dele mandar um bilhetinho e falar: o Gênesis está aí com a Raquel, está ali no primeiro banco. Aí ele parou, ainda deu uma procurada e me viu lá. Escuro. Apagaram a luz. Quem é que gosta do escuro? Quem é que gosta das trevas? Por que esconder os irmãos? Para quê? Basta ter luz no palco e as luzes vão de tudo quanto é jeito, aquela coisa toda, e sobe aquele gelo. Meus irmãos, quando a glória do Senhor vem luz de tudo quanto é cor. Se a glória do Senhor está nesse lugar, meus irmãos, sobe a fumaça da glória do Senhor. Mas, meus amados irmãos, é comum as pessoas perguntarem: e aí, como é que foi o culto? Eu estive lá na igreja, e o culto, como é que foi? O culto foi muito bom. Quando uma pessoa fala que o culto foi muito bom, o que é que ela quer dizer? Teve muita gente, foi muito animado e agradou. Mas quem é que sabe se o culto foi bom ou não foi bom? Não é? Você pode ir numa festa de aniversário, você ter achado a festa maravilhosa, e o aniversariante terminar a festa triste. 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 De repente o culto foi uma maravilha para mim, para o Gustavo e para o Senhor, Vitória. E para o Senhor. Você entendeu? Meus amados irmãos, essa pergunta deve ser dirigida ao Senhor. Só Ele pode responder se o culto foi bom ou não. Então, meus amados irmãos, quando você está no culto, pergunte a Deus: o Senhor está se agradando de mim? Porque a Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus se agradou de Abel e do seu culto. Mas de Caim, não. O culto de Caim, Deus não gostou. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Roma sobre o culto, escreveu o seguinte, aí em Romanos capítulo 12, verso 1. Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, que você ofereça o seu corpo como um sacrifício. Não vai dar para eu ir hoje não. Hoje eu estou muito assim, eu trabalhei muito esta semana. Eu não sei o quê. Meu irmão, faça o sacrifício. Eu estava vendo uma vez uma irmã contando, ela e o marido dela e os filhos remavam 2 horas para ir para o culto. Remando numa canoa com os filhos. E tinham que sair cedo para chegar na hora de começar. Isso é o quê? É sacrifício. Isso é sacrifício. Logo hoje que tem um aniversário, esse aniversário é dos doces mais gostosos, é lá da Luzia, aqueles salgadinhos, meu Deus do céu, meus irmãos, coisa gostosa é um salgadinho, né, quente assim, mas tem o culto ao Senhor. Eu não vou nesse aniversário, eu vou ao culto, é um sacrifício. Então ele começa dizendo: rogo, irmão, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício, vivo, e o que mais? Santo, 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 santo.
Então, quando você está em casa, está se preparando, já vá confessando os seus pecados ao Senhor, vai pedindo a purificação do Senhor, entre por suas portas santo, porque o sacrifício que você veio oferecer ao Senhor, Ele é vivo e Ele é santo. E depois, além disso, não basta isso. Ele tem que ser vivo, santo e ainda tem o quê? Agradar ao Senhor. Ah, meu irmão, você está aqui para agradar a Deus, agrade ao Senhor. Como é que eu agrado ao Senhor? Eu vou fazer o meu melhor. É para Ele. É para Ele. Às vezes eu confesso aos irmãos que tem umas músicas que às vezes a gente vai cantar, me dá uma preguiça. Mas eu falo, não, eu vou cantar. Às vezes o irmão está ensinando aquela música, eu não sei cantar aquela música ainda, mas já vou abrindo a boca e vou. Tem gente que fala assim, eu não sei essa música. Aí senta, cruza os braços, fica mexendo no cabelo, mexe nas unhas. Não, vai aprender. Aprender para você adorar o Senhor. Aprenda. O irmão Gustavo, de vez em quando, manda lá no grupo da igreja, músicas novas que ele vai ensinar. Vá ouvindo. Vá treinando em casa. Eu conheci uma irmã que ela colocava a letra das músicas na tampa do fogão. Para ela ir cantando e decorando. Isso é uma maravilha. Mas o meu sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. Não é? Muito bem, e que ele fala, este é o culto racional de vocês. Quando ele usa essa palavra racional lá no original grego é logikos. Logikos. Racional é logikos. Logikos vem de lógico, de lógica. É o culto lógico. Quando fala racional, lógico. O que é lógico? Bom, lógico é eu estar inteiramente ligado com o quê? Com a natureza, com o caráter do que eu vim fazer, do culto. Então ele tem que ser vivo, santo e agradável. A lógica é essa. Eu não posso fugir dessa regra. Muito bem. Quando o apóstolo Paulo... o culto precisa passar pelos 3 crivos fundamentais. Primeiro, tem que ser vivo, não morto. O que fazemos e falamos é uma expressão pura e honesta de nossa vida. Então tem que ser vivo e não morto. Tem que ver com nossa vida. Eu me lembro uma vez, eu era seminarista, e eu tocava. E lá no seminário tinha um violonista, ele era maravilhoso, ele tocava muito bem violão. Mas tocava demais. Eu perto dele, era quase um zumbi. O diretor do seminário era músico, violinista, já tinha tocado na orquestra sinfônica, era um músico. Mas aí... aquele aluno novo chegou e tocava violão e já pegou o violão para ele tocar. Era eu sempre que tocava, mas ele pegou o violão e ele tocava muito bem e eu sempre fui assim humilde. Não importei não, entendeu? Eu tinha até uma medalha de humildade, perdi quando eu usei a medalha, entendeu? Aí aquele moço começou a tocar e ele queria florear, porque ele tocava muito bem e aparecer também. Aí o diretor parou a música, falou assim, irmão, entrega o violão, irmão Gênesis. Meu Deus do céu. Aí eu fui, ele me entregou o violão e eu toquei os quadradinhos. Aquele cara ficou vermelho, ele falou assim, mas não é possível, e humilhado, não é? Mas assim, eu não fiquei feliz ele ter passado por isso. Mas eu tocava lá o violão. Aí tinha uma música que o diretor gostava de cantar, e eu não cantava aquela música. Aí um dia ele perguntou para mim, irmão Gênesis, por que o irmão não canta essa música? Aí eu disse para ele assim, pastor Aquiles,
Tem aquela rua ali, Aquiles Barbosa. Esse Aquiles era o filho dele, Aquiles Barbosa Júnior. Pastor Aquiles. Eu gostaria muito de cantar essa música, mas eu ainda não estou em condições de cantá-la. Ah, sim. A música é assim: basta uma palavra tua, basta uma palavra só em minha vida, Senhor. Basta uma palavra só, diga e eu ouvirei, imediatamente atenderei. Basta uma... Eu me conhecendo, e quantas palavras do Senhor que eu não estava escutando, que eu precisava escutar, eu falei, não posso mentir. Vou ficar mentindo aqui para Deus, aumentando mais ainda. Eu falei, um dia eu vou cantar, pastor. Um dia eu vou cantar. Hoje eu canto. Então, meus amados irmãos, precisa ser vivo, vivo, corresponder com a realidade, sabe, com a realidade, tem que passar por esse crivo. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala em Hebreus 13, 15, coloca aí, Pedro, né? Ele diz assim, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre o quê? De quê? Sacrifício de louvor. Que é o quê? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Não é qualquer pessoa que pode louvar o Senhor. Está escrito, os ímpios não te louvarão. Está escrito nos Salmos. Não é? O segundo crivo, o culto tem que ser santo. Não podemos misturar com os desejos da carne, nem com sentimentos diferentes do verdadeiro adorador. E em terceiro lugar, nosso culto deve agradar a Deus, pois quando ele se agrada, a lavoura está salva. Isto que realmente importa, e não como os demais vão sentir ou dizer. Se Deus se agradou do culto, amém, amém e amém. Não é? Creio que chegou o momento de pararmos para repensar o nosso culto. Como estamos fazendo? Quais as bases? Nossos cânticos estão certos e focados nos fins? Nossa liturgia é reverente e decente? Deus está se agradando de nós? Temos oferecido um culto vivo, santo e agradável? Deus está se agradando de nós? Não é? Temos oferecido um culto vivo. Acho que os nossos parâmetros devem ser bíblicos. Não nos deixemos influenciar pelo modismo, que é lindo em performance, mas vazio de vida, santidade e desejo genuíno de agradar a Deus. Pensemos nessas coisas. E que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.